Aqui já tá ao vivo. Acho que já tá. Já. Boa noite, irmãos. Boa noite, pessoal do Facebook. Vão entrando aí. Boa noite, pessoal do Instagram. Estou aguardando a entrada dos irmãos para nós começarmos a nossa live de hoje. Hoje é... Que dia mesmo? É hoje? 29/4. Hoje é... tá. 29 de abril de 2020, no escritório da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Estamos mais uma vez no ar para mais uma live referente ao culto de oração, que todas as quartas-feiras nós temos aqui na igreja. Estamos ainda em quarentena, ainda não temos nenhuma resolução, nem do governo do estado, que na verdade regula isso tudo, e nem também do município. O governo federal não tem ingerência sobre isso, então nós estamos aguardando alguma posição diferente sobre a possibilidade, a permissão de voltar a termos cultos presenciais. Mas quando nós tivermos, nós vamos ter os cultos presenciais sempre às 8 horas, às quartas-feiras, e depois da pandemia, nós estamos aí tentando já, junto com o pastor Klaus, na verdade o pastor Klaus, montar uma estrutura para que nós possamos gravar os cultos de uma qualidade melhor, né? E que eles continuem a funcionar como lives, né? E eles ficarão disponíveis lá no canal do YouTube da Igreja Batista Central, né? Então a gente está tomando essas providências para deixar-nos em condições de poder fazer um trabalho que tem atingido pessoas que de outra forma a gente não tem atingido. A gente tem tido os irmãos da igreja, né? Mas também tem tido muitas pessoas de fora, e inclusive pessoas que não são crentes, pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e que têm tem assistido os nossas lives. Uma das coisas que tem me deixado, e até quero deixar isso como testemunho, me deixado muito feliz que parentes meus lá do Rio Grande do Sul, primos e primas, têm acessado as nossas lives direto, né? Todas as entradas que a gente tem feito. Temos a Pauline, temos a Virna, a Nilce e o Nelson, né? A Dirce, são primos meus lá do Rio Grande do Sul que têm entrado e têm assistido. E outras pessoas que a gente tem conhecimento que estão junto com a gente nessas lives, né? E nós temos atingido nas lives um grande grupo de pessoas. E então por isso que a gente, quando voltar aos cultos presenciais, a gente vai achar uma forma de manter isso e poder continuar atingindo pessoas além dos que estarão nos cultos na igreja, ok? Então nós vamos dar início agora
com uma oração, né? Eu vou falando os nomes do pessoal que está no Instagram. A primeira que entrou foi a Vilma, né? Depois chegou a Eide, a Ana Cláudia, estão aqui com a gente no Instagram. O pessoal no Facebook, no final a gente vai mencionar os nomes daqueles que derem se manifestar no canal, para que a gente possa mencionar o nome das pessoas, mas a gente só sabe daqueles que, pelo menos, que aparece para nós aqui, aqueles que dão um oi, dão um tchauzinho, coisa assim. E às vezes pula assim algum nome, coisa assim, a gente pede desculpas, mas a gente não consegue pegar todo mundo. Mas no final a gente passa a lista do pessoal do Facebook, tá? Que aqui nós temos 2 celulares, né? E o celular que grava o Instagram está de frente para mim. E o que grava o Facebook está de costas para mim. Então eu não tenho visão da tela, né? Então nós vamos orar agora para nós então cultuarmos a Deus todos juntos, ok? Vamos, depois logo da oração, né, a gente vai já para o primeiro louvor, que é Vem Derramar, né? Então vamos louvar a Deus. Vamos orar agora. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de podermos mais uma vez fazer essa live para a honra e glória do teu santo nome. Quero pedir que todos os irmãos que estão nas casas, individualmente, em grupos, em famílias, Senhor Deus, agora estejam todos em espírito de adoração, em espírito de louvor, em espírito de gratidão a Ti, por termos oportunidade e até mesmo com as restrições que a gente tem, liberdade, Senhor Deus, de poder cultuar a Ti, Senhor Deus, sem sermos incomodados, sem estarmos clandestinos ou coisa do gênero. Mantenha, Senhor Deus, essa liberdade para que todos nós possamos sempre Te adorar de todo o coração, Te servir de todo o coração. Então derrama sobre nós, cada um de nós que estamos agora reunidos, um espírito de louvor e adoração, e sincero, verdadeiro. Peço perdão pelos nossos pecados que podem, Senhor Deus, atrapalhar, separar, Senhor Deus, e entristecer o Teu coração. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós e que esses pecados estejam sendo lavados e possam ser destruídos pelo sangue de Jesus. Como temos aprendido na Tua palavra, eles se tornam nada diante de Ti. Então, nós Te pedimos perdão, arrependidos, na certeza e na fé, Senhor Deus, de que nós temos esse perdão, uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, justamente para isso, ressuscitou, está vivo entre nós. Agora recebe a nossa adoração, Senhor Deus, e queremos fazer parte do Teu reino ativamente, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos agora com a nossa primeira música, primeiro louvor, que nós vamos rodar aqui, que o pessoal do Facebook vai ver um clipe, né? Que a gente vai colocar o celular em frente ao computador, e o pessoal do Instagram só vai ouvir, né? Tá bom? Não tem como a gente pôr os dois aparelhos na frente do computador. Então, Klaus, pode levar. Enquanto o Klaus prepara ali a música, então prepare o seu coração para louvar a Deus junto com essa música. Se você souber, canta junto, né? Junto com os irmãos aí. E não se preocupe, se você cantar desafinado como eu, ninguém está ouvindo, ok? Mas Deus está ouvindo, e a Bíblia diz que tudo chega perfeito diante de Deus, o Espírito Santo conserta. Então cante, abre o coração aí, cante a Deus. Vamos ouvir então. Eis-me aqui,
bem? Muito bem, Deus seja louvado. A gente derrame seu coração diante dele, né, para a honra e glória dele. Nós vamos ler um salmo agora, o Salmo 96 da Bíblia, né? Então, se você tem Bíblia aí na sua casa, abre lá no Salmo 96 para acompanhar junto com a gente aí, ok? Ana Paula Seridônio entrou, está aqui com a gente no Instagram. Então, Deus abençoe a irmã, também seu marido, suas filhas, né? Que Deus esteja com seus filhos aí, né? Salmo 96. Vamos então, todos juntos, acompanhando a palavra de Deus. Tributo à glória e majestade de Deus. Esse salmo aí, ele é baseado em 1 Crônicas 16, 23 a 33, né? Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que nele não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folguem o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então temos aqui muitos motivos, né, mencionados nesse salmo para a gente cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Louvar, a expressão louvar quer dizer, bem dizer, ou seja, elogiar. Mas elogiar com paixão, elogiar com dedicação, né? Então, a nossa vida deve ser para isso. Pela Bíblia, quem estuda a Bíblia sabe que a gente nasceu para isso, todo ser humano é criado para isso. Então, nós somos criados para a honra e glória de Deus, e nós devemos a Ele o louvor, devemos a Ele a adoração, e Ele é o único que, segundo mesmo esse salmo, né, é Deus dos deuses. Na verdade, Ele é o único Deus de verdade, todos os demais são ídolos, né? E sendo ídolos, não devem ser adorados, não devem ser cultuados de forma alguma, exceto o nosso Deus vivo, eterno, lá nos céus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Ok? Só lembrando algumas coisas com relação aos avisos. Nós continuamos aqui no estado de São Paulo. Para quem não é do estado de São Paulo, está decretada o isolamento social até o dia 10 de maio, mas tem havido sinais de que isso vai prosseguir mais algum tempo, né? Porque ainda tem bastante casos acontecendo de coronavírus ou coisas desse tipo. Então, os irmãos se preparem aí para mais algum tempo. Os pastores da cidade se reuniram, fizeram um documento que está sendo encaminhado à prefeitura, também está sendo encaminhado à promotoria da cidade, mas a gente não sabe o retorno, nem qual o resultado disso, né? A ideia é de que hajam cultos presenciais com um número reduzido de pessoas, né? Mas vamos ver como é que o poder público vai se manifestar com relação a isso. Enquanto isso, a gente continua em quarentena, né? Lembrar também os irmãos aí, apesar do inverno chegando,
aqui na nossa região é uma época de seca, né? Então queria que os irmãos tomassem redobrado cuidado, né, com a saúde, porque é época de gripes, é época de a doença do mosquitinho. É época de dengue, né? Nossa, sumiu esse nome da minha cabeça. Ainda temos dengue, né? Então nós temos que tomar cuidado aí. A gente está dentro de casa e fica tocado lá dentro de casa e o bichinho lá tem bastante sangue para chupar, né? Então vamos tomar os devidos cuidados para a gente não entrar em alguma dessas doenças também, porque são dias difíceis, né? A Convenção Batista Brasileira, que congrega mais de 7.000 igrejas batistas espalhadas no Brasil, está fazendo uma convocação aos batistas para 31 dias de oração pelas famílias. O mês de maio, para nós, é o mês da família, é o mês que todos os anos a gente dedica para estudar, enfim, louvar a Deus pelas famílias, né? E esse ano nós vamos ter esse programa de 30 dias de oração pela família. Então eu queria que todos os irmãos aderissem a esse movimento de oração, porque vai abençoar os irmãos, vai abençoar a sua família, né? E o desejo nosso é que realmente todas as famílias, não só das nossas igrejas, mas todas as famílias sejam abençoadas, né? E abençoadas com o Evangelho de Jesus Cristo, transformando e moldando o jeito de ser da família, o jeito bíblico de ser da família. Hoje existem muitas famílias alternativas que não são bíblicas, né? Mas quem crê em Cristo Jesus desenvolve dentro da sua vida um desejo e vai trabalhar nesse sentido para que a família seja bíblica, né? Devidamente casados, não tendo problemas de pecado, adultérios ou coisas desse tipo, né? Família formada por homem e mulher e filhos, né? E nesse sentido aí, essa é a família bíblica, né? Ok? Então nós vamos começar sexta-feira, que é o dia 1º, né? É isso, sexta-feira, né? Dia 1º, dia 1º de maio, é um feriado que para nós, do jeito que está, a gente nem faz questão dos feriados, porque não dá para fazer nada, né? Então, aliás, já tivemos um feriadão aí semana passada e essa semana outro, né? Aliás, esse mês de abril teve 3 feriados, grandes feriadões, né? Então, mas tudo foi engolido pelas quarentenas aí, né? E infelizmente está pior do que se tivéssemos os feriados, né? Então, comece no dia 31. Se você tem internet, entra lá no site da Convenção Batista Brasileira.org.br e lá você vai ter toda a programação, ter os motivos de oração, tudo aquilo que você precisa para orar por aquilo lá, se você não tiver um motivo de oração. E orar, vocês sabem, né? Quem não é do nosso meio, que eventualmente esteja assistindo aqui, é falar com Deus como estou falando com você, né? E não é repetir orações pré-fabricadas ou feitas, mas é abrir seu coração, nas suas palavras, com seu desejo e falar com Deus, né? Ele é pai e como todo pai gosta de ouvir seu filho, ok? E ele é perfeito nisso. Então nós estamos nesse sentido. Nós vamos agora então para mais um momento de louvor, tá? E lembrando, é o seguinte, vai botando seus pedidos de oração, tá? Que logo depois desses 2 próximos hinos, a gente vai ter esse momento de pedidos de oração. A gente vai mencionar aqui os pedidos que os irmãos mandarem pelo grupo do WhatsApp da igreja, ou no Facebook, ou mesmo aqui no Instagram, você pode colocar aí seu pedido de oração, ok?
Então vamos ter duas músicas. A primeira é um hino Segurança. Que segurança sou de Jesus, que é o hino 375 do cantor cristão. E depois é o cântico baseado no salmo que eu li, Salmo 96, Cantai ao Senhor. Então será um em seguida do outro, mais uma vez lembrando que o pessoal do Facebook vai ver as imagens e do Instagram só vai ouvir, ok? Então vamos a essas músicas. Que segurança sou de Jesus. Graças a Deus, e a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Creio que a sua também, se ainda não estiver, entregue ela ao Senhor Jesus, para que você possa viver uma vida feliz para a glória de Deus. Então vamos ouvir esses hinos aí. E já desfruto
tem muito pedido. Muito bem, nós louvamos a Deus, né, com esse hino, esse cântico, que na verdade é um hino, né, que canta o Salmo 96. Você sabe que os salmos na Bíblia eram um inário que os antigos cantavam. É claro que as melodias, como antigamente não se escreviam, nós não as temos. Mas temos artistas, né, abençoados que fazem essas maravilhas aí que os irmãos podem ouvir. Também o hino 375, Vivo Feliz, ou Que Seguranças Sou de Jesus, Vivo Feliz Sou de Jesus. Aqui está numa versão um pouco diferente daquela que a gente é acostumado a cantar nos nossos cultos, né? Mas é assim mesmo, né, irmãos? Então, ver a versatilidade que as coisas podem acontecer. Eu estou aguardando o pastor Klaus aí, que está preparando os pedidos de oração para me passar. E enquanto isso eu quero saudar o irmão Gervásio, eu sei que ele está assistindo, né? Ele que ontem teve que dar uma passadinha no pronto-socorro, né? E graças a Deus pela informação que eu tenho, tá tratado, né? Está em tratamento e está melhor, né? Então a gente espere que se recupere plenamente aí, irmão Gervásio. Fica firme aí, não entrega os pontos não, ok? Deus precisa muito do irmão ainda entre a gente aqui para a glória dele, tá ok? Então, a gente também aqui no Instagram, a irmã Ana Cláudia, ela está pedindo pelo novo ministro da Justiça. O novo ministro da Justiça, ele é presbiteriano, pastor presbiteriano. Além de ser advogado, né, ele era o advogado-geral da União e agora é o novo ministro da Justiça. É um evangélico, presbiteriano, e ele tem essa grande incumbência de comandar uma das pastas do governo federal muito importantes, né? E com uma responsabilidade extremamente grande, e esse homem ele precisa das nossas orações, né? Os ataques dos inimigos do bem, né, têm sido implacáveis, né? Então, principalmente quando se trata de crente, o evangélico, né? Então, o pessoal não dá muita moleza não, né? Mas Deus vai abençoar e tudo irá bem, né? Então, orem pelo ministro. Aqui eu tenho pedidos pela irmã Dalila, irmão João Amaral, né? Pediu aí. Pela irmã Maria Correia, que também está se recuperando, a irmã Sheila, irmão Gervásio, que eu coloquei agora há pouco, pastor Sócrates, que é o nosso secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, no Rio de Janeiro, está melhor, está se recuperando aos poucos, né, que foi pesada a situação dele lá. Pelo Lar Batista de Crianças, os irmãos, quando dão suas ofertas, também dê uma oferta para o Lar Batista de Crianças, que nós ajudamos uma unidade aqui perto, que é o Inúbia Paulista, e eles não podem fazer a festa do dia 1º de maio, que eles normalmente fariam para angariar fundos para manutenção daquele lar. Então dá uma ofertinha a mais aí, para a gente poder abençoar eles lá também. Missões Mundiais, nós continuamos com a nossa campanha, orem por todos os missionários espalhados pelo mundo. A Convenção Batista Brasileira, só a nossa convenção tem mais de 2.000 desses missionários espalhados fora do Brasil, né? Fora as outras igrejas e agências missionárias, que tem muitos missionários fazendo esse trabalho. Então, orem por eles. Quero também pedir pela Márcia. Márcia está pedindo aqui pelo Fabrício e a Andréia, mãe do Fabrício. Eles foram expostos de alguma maneira, a Márcia não fala aqui, a pessoas que tinham coronavírus, né? Então,
Amanhã eles vão fazer testes, vão fazer exames, né, para ver se pegaram ou não, se estão infectados ou não. Então vamos orar pelo Fabrício e a Andréia, né, que o Fabrício tem vindo aqui na igreja, né, mas a mãe dele, a Andréia, precisa das nossas orações. E não há de ser nada, né, diz aqui. O irmão Valdemar Jordão pede para a igreja orar por ele, né, que está com muita dor no nervo ciático, né. Esses dias que a gente fica mais no sofá, tudo, começa a aparecer essas coisas aí. Então, o irmão Valdemar Jordão e a irmã Aparecida Beretta também com muitas dores, né. Então, vamos orar por eles. E pela Dulce, né, que deve ter passado por cirurgia, não sei se mencionaram aí, que ia passar novamente por cirurgia, mas do câncer, né, que ela está enfrentando. A Dulce é a irmã da Beretta, da irmã Aparecida Beretta. Provavelmente estão em São Paulo, capital, vamos orar por eles lá então, tá bom? A irmã Rosilda pede pela irmã dela, a irmã, ela se chama Anice, uma das irmãs da Rosilda. A Rosilda tem uma família grande, então vamos orar pela Anice, né, que Deus possa abençoá-la lá também. A Alvina pede pelo filho Carlos, porque está sem notícias dele, né, então que Deus toque no coração do Carlos para que ele mande notícias para a irmã Alvina. A irmã Marinalva pede oração pela filha Josiane, né? A Josiane sofre com lúpus, né? Então às vezes isso ataca, então vamos orar pela Josiane, pela saúde dela, filha da irmã Marinalva. A Josiane mora em Minas Gerais, em Uberaba, né? Também temos o Márcio, marido da Cida, da Primeira Igreja Batista aqui de Ilha, que está com coronavírus, né? E a Silvia, sobrinha do irmão Gerson, vamos orar também por eles. E o Elton mora em Diadema, Grande São Paulo, e é um líder da Juba, Juba do ABC. A Juba do ABC. Juba é Juventude Batista do ABC Paulista, né? Das cidades ali em torno da capital de São Paulo, né? Ele que foi para UTI agora à noite. Então vamos orar por ele aqui, né? Elton, né? Ele é o vice-presidente da Juba lá. Ele é o vice-presidente daquele grupo de jovens lá, né? Transforme o mundo com a alegria de Jesus é o tema de Missões Mundiais, já falei aí para a gente estar orando por esse trabalho. Eles têm como divisa Filipenses 4:4-5, que eu vou ler aqui. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, né? Que essa seja a nossa postura de oração, ok? E já mencionei também, vamos orar pelos 31 dias de oração. O tema desses 31 dias de oração, Jesus transforma a minha família. E baseado em João 10:10, que diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, né? Então, vamos orar por isso. Então, vamos lá, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar diante de Ti esse projeto da Convenção Batista Brasileira, de 31 dias de oração, todo mês de maio, Senhor Deus, começando agora dia 1º. Que ele tenha muito sucesso no meio do povo brasileiro, Senhor Deus, e que nós possamos glorificar o Teu santo nome, falando contigo como povo, principalmente unidos nos propósitos que são mencionados e vão ser divulgados, Senhor. Também abençoe a convenção, a Junta de Missões Mundiais da nossa convenção, e todos os seus missionários espalhados pelo mundo todo. Que todos eles estejam seguros, Senhor Deus, fazendo seu trabalho, espalhando a semente da palavra de Deus no meio dos povos. Em muitos lugares, Senhor Deus, com grandes dificuldades de perseguição enfim, Senhor Deus, pessoas que não querem saber de Jesus Cristo, não querem conhecer Jesus Cristo, nem querem que outros conheçam Jesus Cristo. Então, pedimos por esses missionários. Também quero
vou continuar pedindo pelo Márcio, marido da Cida, que tu estejas curando ele dessas enfermidades que ele está enfrentando. Mesma coisa, a Silvia, sobrinha do irmão Gerson, lá de Campo Grande, que abençoe também. Abençoe o Elton, que mora em Diadema, em São Paulo, líder de juventude daquela região do ABC de São Paulo. Cuida da vida dele, da saúde dele, Senhor Deus, e atende às suas necessidades. Abençoe também a Josiane, ela que, Senhor Deus, está doente, precisa muito das nossas orações, mas precisa muito da tua bênção de cura sobre a vida dela, e nós estamos agora pedindo essa cura sobre a vida da Josiane. Também pedimos a ti, Senhor Deus, que o Carlos, filho da Alvina, mande notícias, entre em contato, Senhor Deus, com a Alvina, porque com certeza está com saudade, tem preocupação com a vida do seu filho, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, pela Anice, filha da irmã Rosilda. A irmã Rosilda pede, a gente não sabe do que se trata, mas tu sabes, Senhor Deus, então atende o clamor da irmã Rosilda e nosso aqui, Senhor. Pedimos pelo irmão Valdemar Jordão, a irmã Aparecida Bereta, sua esposa, também a Dulce, que é irmã da Bereta. Senhor Deus, tem misericórdia daquelas vidas ali que estão sofrendo com dores, lutando com doenças. Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, agindo e tirando essas dores. Pedimos também pelo Fabrício e a sua mãe Andréia, Senhor Deus, para que essa exposição que tiveram com o Covid-19 não resulte em nada mais grave para a vida deles, Senhor Deus, que tu estejas cuidando deles. Continuamos orando, pedindo a tua graça pela irmã Dalila, pela plena recuperação dela, pela Márcia Correia, para Maria Correia também, pela irmã Sheila, pela recuperação dela, o irmão Gervásio, que está adoentado, Senhor Deus, cuida dele ali. Pedimos, Senhor, que tu dê sabedoria a Edna, que está cuidando dele ali também, Senhor Deus. Pastor Sócrates, que devagar e sempre tem melhorado, tu esteja agora restabelecendo completamente a saúde dele. Todas as crianças institucionalizadas do Lar Batista de Crianças, abençoe todas elas, as mais de 1.400 crianças que são atendidas pela Convenção Batista do Estado de São Paulo, através do Lar Batista de Crianças. Estejas abençoando, para que todas estejam amparadas com saúde, e também todos os irmãos e irmãs que trabalham nessas unidades possam também estar bem, Senhor Deus, e possam fazer o trabalho com muito amor, sustenta e supre todas as necessidades deles. E também, Senhor Deus, mesmo aqueles pedidos que não foram colocados, que os irmãos não colocaram, tu estejas atendendo. Lembrando também das nossas autoridades, principalmente as mudanças que têm acontecido, Senhor Deus, a nível de ministérios. Abençoe nosso irmão, ministro da Justiça, Senhor Deus, que agora assume que essa grande responsabilidade, que ele tenha, Senhor Deus, tenacidade, capacidade, sabedoria, para conduzir e fazer justiça, Senhor Deus, no nosso país que tanto precisa, Senhor. Também quero pedir por nós aqui, como Igreja Batista Central de Ilha Solteira, uma agência missionária aqui nessa cidade, e que precisa, Senhor Deus, da tua graça sobre a nossa vida como igreja, também sobre a minha vida como pastor da igreja e a vida do pastor Klaus também como pastor da igreja. E, Senhor, crie uma condição para que o mais breve possível a gente possa se reunir normalmente nos cultos, com pessoas presentes, e quem quiser entrar, Senhor Deus, perdemos essa liberdade, que nós possamos tê-la de volta o mais breve possível, Senhor. Abençoa, curando todas as pessoas que estão doentes, principalmente causados pelo coronavírus, que esse vírus possa ser extirpado do meio da humanidade e que nós possamos voltar à normalidade. Oro muito agradecido, porque eu sei que tu ouves a oração do teu povo e dos teus servos, e tu estás atento, Senhor Deus, a cada um desses pedidos.
Faz a tua vontade, Senhor Deus, sempre a tua vontade, pela qual nós glorificamos a ti, e nos dê, Senhor Deus, condições para que todos os dias possamos andar firmes contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, muito bem, nós vamos agora ouvir mais uma música, e depois da música nós vamos já para a nossa meditação hoje, que é como a gente deve viver com Cristo, né, em qualquer circunstância. E durante essa música, quero avisar os irmãos que estão pelo Instagram que nós vamos fazer aquela manobra que os irmãos já sabem qual é. Então não deixa de entrar. E a música que nós vamos louvar agora juntos aqui, você na sua casa, é o hino 275 do Inário para o Culto Cristão, que é Perdoa-me, Senhor, né? E aproveita, né? Faz uma oração cantando esse hino, que esse hino é uma oração. Então os irmãos vão ouvir e vão louvar a Deus junto comigo aqui, junto conosco aqui, ok? Perdoa-me, Senhor, hino 275 do Inário para o Culto Cristão, que é um dos inários batistas, né? Que posiciona os hinos que a gente mais usa, que tem usado para louvar a Deus. Vamos ouvir.
esse é um hino que a gente deveria cantar muito seguidamente na nossa vida, né? Porque sempre a gente tem tantas falhas, tantas coisas que a gente não faz, né? Não poderia fazer. Então, irmãos, se os irmãos têm mais pedidos de oração, os irmãos podem colocar no final do nosso culto, a gente volta a orar pelos novos pedidos de oração para colocar, né? Então, você pode colocar. Mas agora nós vamos para nosso estudo bíblico, para nossa palavra de Deus aqui. Nós vamos para o livro de Tiago, capítulo 1, né? Para nós meditar na palavra de Deus, né? Em qualquer situação de vida cristã, o que fazer, né? O que fazer? Como a gente deve viver nossa vida no dia a dia da nossa vida cristã? A epístola de Tiago foi escrita a todos os cristãos de todos os tempos, né? E ela é uma epístola muito prática, ela fala da prática do dia a dia da nossa vida. O autor fala da pobreza, fala da riqueza, fala das tentações, fala de preconceito, fala sobre o agir, o criticar, sobre o orgulho, a humildade, paciência, oração e fé. Ou seja, tudo isso está como tema, são os temas de Tiago, né? Ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, mas também agir. Tiago, ele não acredita que uma pessoa só crendo, sem ter consequências de uma ação na vida das pessoas, essa pessoa realmente creia. Para Tiago, toda pessoa que diz crer em Cristo Jesus tem boas obras. E ele diz claramente, a fé sem obras é morta. Então, há uma consequência prática de vida diária e de deixar de fazer coisas e fazer outras, né, dentro dos limites da palavra de Deus. Então, para Tiago, a vida cristã é muito prática, né? Lá no capítulo 2, versículo 6, ele diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé também sem obras é morta, né? A verdadeira fé cristã se manifesta em ações cristãs. O autor chama a si mesmo de mestre, lá no capítulo 3, versículo 1, e ele ensina belas lições para todos os seguidores de Cristo, com clareza e vigor. Tiago nos mostra como devemos agir e viver, se é que queremos ser cristãos de verdade. E ele é tão prático que Martinho Lutero, né, os luteranos aí, podem aprender alguma coisa. Martinho Lutero, ele achava que não era um livro inspirado, né? Porque Martinho Lutero, ele defendia, né, e a igreja luterana e a doutrina bíblica defende a fé, a graça absoluta, né? E a salvação pela graça, sem que qualquer um de nós precise fazer nada. Só que Tiago vai ensinar que não, que quem tem fé tem a vida mudada, tem uma vida transformada e vai agir diferente daquilo que vinha agindo no mundo, né? Então não vai mais viver enrolado em pecados no mundo. Então, por isso que Lutero tinha essa dificuldade com o livro, mas no fim ele aceitou tudo como um dos livros inspirados da Bíblia, né? Mas hoje nós queremos aprender algumas coisas, e eu vou ler Tiago 1, versículos de 1 a 19, né? E, aliás, Tiago capítulo 1, versículo 19, de 1 eu vou lendo aqui, a partir do versículo 1, depois vou até o versículo 11, né? Depois a gente vai ler o versículo 19, versículo 22 e o versículo 27, que diz assim: Tiago, servo
de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos lá para o versículo 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e o acúmulo da maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E agora eu quero ler o versículo 26 e 27, diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado. Ok, meus irmãos, tem muitos detalhes aqui nesse texto, e eu quero, então, desenvolver algumas coisas aqui, né? Toda a vida da gente, ela é composta por situações. Há momentos difíceis, há momentos muito difíceis, há momentos que a gente vai levando a vida, intermediários, e há momentos muito tranquilos, de felicidade, onde está tudo bem, que você se sente muito abençoado. E o que às vezes acontece é que nesses momentos mais tranquilos e abençoados, a gente costuma esquecer de Deus, né? E isso é uma explicação que a gente pode encontrar, porque muitas pessoas sofrem, porque no sofrimento elas são mais fiéis a Deus. E às vezes Deus permite o sofrimento para que a nossa fidelidade também seja mantida, porque quando está tudo bem, a gente não costuma pensar que amanhã ou depois as coisas podem mudar na nossa vida, né? E a gente pode perder a comunhão com Deus, a gente pode perder o ímpeto de adoradores a Deus, né? E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E é melhor, claro, que a nossa vida sempre esteja bem, esteja tranquila, é o que todos nós queremos. Mas há momentos que não, há momentos que vem a enfermidade, vem os problemas familiares, vem os problemas no trabalho, vem os pecados, né, que atrapalham muito a vida da gente, vem, enfim, uma série de situações e circunstâncias que nos colocam em situações difíceis, né? Então, eu conheço, né, pessoas, eu conheci um casal, a igreja ajudava bastante esse casal, e eles, enquanto estavam desempregados, eles eram pessoas firmes na igreja, faziam de tudo, eram muito firmes. Mas assim que arrumavam emprego, simplesmente não apareciam mais, né? Aí lá na frente perdia o emprego de novo, aí voltava para a igreja, ficava nessa gangorra aí, né? Não sei como estão hoje,
mas é triste ver esse tipo de situação, né? Como devemos viver nossa vida cristã por toda a vida, independente dessas situações ou oscilações? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, o nosso texto aqui, né, no versículo 2 diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegria por passar provações. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele inverte as coisas. Nós, por natureza, quando a gente está passando por algum tipo de provação, algum tipo de problema, a gente entristece, a gente fica triste, fica magoado, e às vezes tem pessoas que ficam deprimidas, e aí vivem, às vezes, até uma vida amargurada. Mas o nosso texto, ele diz aqui que a gente, como cristão, deve se alegrar por passar por privações, né? Por quê? Essas privações, no versículo 3, provocam a nossa fé. Ou seja, elas aprimoram a nossa fé, nos conduzem, elas fazem um teste da nossa fé e nos conduz para mais perto de Deus ou afasta de Deus de vez, né? Então, a provação nos coloca como dependentes de Deus. Por isso, meus amados irmãos, a gente precisa ter fé quando está tudo bem, para que Deus não tenha que chamar a gente de volta. Uma das coisas até triste, né, para os pais, é quando tem que pôr o filho no castigo, ou corrigir seu filho. O filho chora, ele reclama, ele, enfim, faz um escarcéu às vezes, mas tem que ser treinado nesse sentido. Ele precisa passar por aquelas provações, aquele sofrimento. E nós somos crianças diante de Deus. Então, eventualmente, nós somos provados, e somos provados por Deus mesmo. E às vezes essa provação é dolorida, é difícil. Mas o texto diz que a gente pode se alegrar nelas. Por que a gente pode se alegrar? Porque eu já falei, ela provoca a nossa fé, traz perseverança, nos faz perseverar na fé, e mais ainda, Deus cuida da gente. A gente pode saber através dessas provações que Deus está cuidando de nós, está cuidando da sua vida, da minha vida, como um pai cuida do seu filho, né? E quer o melhor para ele. Uma outra coisa que nós devemos ter durante todos os momentos da nossa vida, em qualquer circunstância, é perseverar pacientemente nas provações. O versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Integridade. Em outros textos, principalmente textos paulinos, né, escritos pelo apóstolo Paulo, são 13 cartas, Deus, ele chama isso de santidade. Integridade, santidade são coisas, são sinônimos. Deus quer que nós sejamos pessoas íntegras num mundo que jaz no maligno, num mundo cheio de pecados, num mundo em que as pessoas fazem de tudo para prejudicar as outras. Os irmãos têm visto, e volta e meia tem surgido agora nos noticiários, pessoas que estão fraudando, por exemplo, esses valores que o governo está distribuindo para as pessoas, aqueles R$600, e tem gente fazendo de tudo, né, maldade, para pegar esse dinheiro sem merecer ou sem terem direito ao mesmo, né? E aí fazem todas as maldades possíveis. Ora, meus irmãos, integridade faz com que a gente não queira o que não é nosso. E mais ainda, a gente queira o que é dos outros e que fica feliz com aquilo que os outros têm, e se conquistam mais, a gente fica mais feliz ainda. Isso é integridade. Agora, se eu tenho inveja, tenho ciúme daquilo que os outros têm, então eu estou em pecado diante de Deus. Aliás, inveja, ela funciona assim: não quer que o meu próximo tenha determinada coisa e que eu não tenho, e na verdade, se eu sou uma pessoa ciumenta, eu quero aquilo que o outro tem,
mas o outro não pode ter aquilo, né? Então isso é ciúme. Então temos que ser perseverantes, pacientes, né, na nossa caminhada, sermos perfeitos, íntegros na nossa caminhada, né, e caminharmos em toda a integridade, né. Terceiro lugar, levar tudo a Deus em oração. Nós devemos realmente colocar diante de Deus todas as nossas necessidades. Veja bem o versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, o que fazer? Sabedoria é o que nos orienta a tomar decisões. Então, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Você pode pedir sabedoria para Deus, que dá liberalmente, ou seja, Deus vai orientar a sua vida. Deus dá liberalmente essa sabedoria para que a gente possa passar pelas dificuldades. Quando a gente está em dificuldades, às vezes é difícil de saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? Mas leve a Deus tudo em oração, né? Eu quero só colocar aqui umas coisinhas sobre oração, né? O que atrapalha as nossas orações, os obstáculos das orações? Nossas orações, muitas vezes são interrompidos pelos pecados contra a família ou contra familiares. Eu tenho os textos aqui, não dá tempo para a gente ver, mas você pode ir lá conferir 1 Pedro 3,7, Êxodo 20,12, né? Por exemplo, se o marido está em pecado e está brigado com a esposa, as orações dele não são ouvidas, né? Então, às vezes os pecados eles fazem com que as nossas orações não são ouvidas, né? Os pecados que nós temos, e às vezes nós guardamos no nosso coração, rompem e quebram o relacionamento que nós temos com Deus. Não há possibilidade de nós orarmos a Deus sem ter relacionamento com Deus. Oração é relacionamento com Deus. Pessoas que não gostam de se reconciliar com quem elas estão brigadas, né? Então, isso impede que Deus atenda as orações. Então, você está brigado com um irmão seu, às vezes tem irmãos dentro da igreja que não se falam. É um absurdo isso, né? Mas tem. Então, isso impede que Deus possa atender as suas orações. Desobediência à palavra de Deus, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, mas se você faz diferente da palavra de Deus, Deus também não pode atender. Um grande obstáculo a Deus responder suas orações são as dúvidas, né? Que você ora, mas não acredita que Deus possa fazer, te atender. Então, realmente, isso pode fazer com que você tenha um obstáculo aí para Deus atender suas orações. Deus gosta de atender pessoas com fé e tem atendido pessoas com fé. Vamos supor, você dá seus dízimos, suas ofertas e as suas esmolas, né? E se você dá elas com mesquinharia, desculpa eu falar, mas infelizmente você não vai ser abençoado como resultado disso, né? A palavra de Deus diz que Deus abre as janelas dos céus daqueles que dão seus dízimos, suas ofertas regularmente nas igrejas. E essas ofertas, dízimos e esmolas, ajudar pessoas, tem que ser dadas com alegria, com satisfação. Que há um texto bíblico que diz que é melhor dar do que receber, né? Então, dê graças a Deus que você não precisa receber a ajuda dos outros, principalmente em necessidades básicas, mas dê graças a Deus também por você ter condições de ajudar outras pessoas e ajudar com alegria, com satisfação. E também a soberba faz com que a gente esteja sempre vazio. A soberba é que nem aquele publicano que chegou lá na frente do templo, né? E chegou diante dele, aquele fariseu, aliás, né? Que Jesus conta a história. Chegou lá e diz, olha, eu faço tudo certinho, eu sou um bom crente, eu dou meu dízimo, faço jejuns e tal, eu sou bom. Aí naquele mesmo momento temos um publicano que era um cobrador de impostos. Publicano vem de funcionário público, né?
E os cobradores de impostos na época de Jesus eram todos corruptos, extremamente corruptos. Então ele, arrependido, chega diante de Deus, né, e diz: olha, eu pequei, estou em pecado, né, fiz muitos pecados, e eu não sou digno nem de entrar no templo. E ele ali profundamente arrependido. E Jesus vai dizer que aquele homem arrependido voltou abençoado para casa. E aquele fariseu religioso que achava que estava tudo certo na vida dele, não foi abençoado. Por quê? Porque ele era um homem soberbo, né? Então a soberba não nos ajuda nisso aqui. Então leve tudo diante de Deus com muita humildade. Confie na oração, versículo 6, né? Você deve confiar naquilo que você pede a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, né? O que Tiago está dizendo aqui, que a onda do mar, ela não tem vontade própria, né? Ela pode vir de um lado, vir para o outro, né? E tudo mais. Quem já foi no mar sabe mais ou menos como isso funciona. Ou seja, quem tem fé não fica oscilando de um lado para outro. Para ser mais prático, não é aquele indivíduo que uma hora crê no que a Bíblia ensina, outra hora não crê no que a Bíblia ensina. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar a Bíblia, e eu, depois de muito tempo fazendo isso, já formado, praticamente me formando no curso de teologia, eu tinha uma grande dúvida com relação à doutrina do Espírito Santo. E eu então fui fazer um estudo aprofundado sobre isso para que eu não entrasse no ministério com dúvidas. E eu tirei essas dúvidas pela palavra de Deus e creio naquilo que a palavra de Deus diz. E nunca mais houve qualquer mudança nesse sentido, porque crer é ter fé, né? Crer e confiar naquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Então, peça com fé. Creia que Deus pode te dar, creia que Deus te ama, creia que Deus é o Senhor da sua vida. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa te ajudar naquilo que você está enfrentando na vida. Sejam coisas pesadas ou não, mas tudo diante de Deus deve ser colocado. E Ele então vai agir observando a fé que você tem, que Deus conhece o nosso coração. Quinto lugar, viver com dignidade, mesmo na pobreza, né? O versículo 9, aí, versículo 9 a 11 vai falar de pobre e de rico, né? O irmão, porém, de condição humilde ou pobre, glorie-se na sua dignidade. Ou seja, eu posso ser pobre ou posso ser rico, mas tanto numa ou noutra circunstância, eu devo ser digno. E volta a ligar as coisas de novo. Dignidade aí é vida honrada, é vida santa, é vida que dignifica a pessoa, né? Então, em qualquer circunstância, a gente pode ter isso. Agora, a Bíblia, principalmente lá no Salmo 37, diz que aqueles que confiam no Senhor são amparados, né? Sempre estão amparados. Pode ser que você não tenha tudo o que você queira, mas você vai ter o que você precisa. E basicamente, também olhando para dentro da Bíblia, o que nós precisamos de fato e de verdade na nossa vida? Nós precisamos de saúde, precisamos de alimento, precisamos de vestuário. Todas as coisas que vêm dali para frente são para o nosso conforto, para a nossa alegria e para a glória de Deus também. Mas quem tem alimento todo dia, quem tem com que se vestir todo dia, ele pode ser uma pessoa honrada e pode ser uma pessoa digna. Então, você que é pobre, não fique amaldiçoando Deus ou falando contra Deus, né? Porque você gostaria de ter uma Hilux, mas você tem uma bicicleta, né? Então, use a bicicleta ou vai a pé, mas você seja um homem honrado, uma mulher honrada, uma pessoa honrada diante de Deus, já que você diz que crê em Cristo Jesus. Aos ricos, diz aqui,
na sua insignificância, porque tudo vai passar. Tudo que se conquista na vida, meus irmãos, um dia a gente usufrui, deve usufruir, mas um dia fica para trás. O texto vai dizer que a flor seca, a erva seca, ou seja, tudo passa. Infelizmente, tudo passa. E passa mesmo, né? Então, aquele que é rico, então aproveite aquilo que há mais que Deus lhe dê para abençoar pessoas que não têm talvez as condições que você tem, e você pode ser muito útil no reino de Deus para que, por exemplo, o evangelho chegue aos confins da terra, para que, por exemplo, pessoas possam ser alimentadas, cuidadas, enfim, tantas pessoas que estão vivendo na nossa vida. Em sexto lugar, nós devemos ler e ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus. O versículo 22, agora quero chegar ali no versículo 22, né? Que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse texto quer dizer o seguinte: você pode ser um grande conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus, que aqui fala palavra de Deus, Bíblia. Você pode ser um grande conhecedor, você pode saber de cor, pode ter lido a Bíblia 500 vezes, mas se você não pratica o que a Bíblia ensina, você está se enganando. Só o conhecimento pelo conhecimento não tem utilidade diante de Deus, é isso que fala aqui. Mas o conhecimento para vivermos aquilo que a Bíblia ensina, isso sim, tem grande utilidade diante de Deus. O versículo 23 diz assim: porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ou seja, aqui está dando a ideia, olha, não passa de ser um homem e não vive as experiências daquilo que a palavra de Deus pode nos dar como experiência de vida cristã. Então, ter uma vida adequada à palavra de Deus é absolutamente necessária, segundo aqui Tiago nos coloca, né? Então, sejam praticantes da Bíblia, conheça a Bíblia, e aí eu falo sempre, estude a Bíblia, medite na Bíblia, ouça a Bíblia, né? E aqui ouvir no sentido de ser obediente à Bíblia, leia a Bíblia, então, mas pratique ela, coloque ela como um princípio de vida da sua vida, e faça com que você possa se apresentar diante de Deus, praticando ela e sendo santo. Uma das coisas que Jesus Cristo fez foi cumprir toda a palavra de Deus. Ele não deixou de cumprir um tio da palavra de Deus. O mais ínfimo detalhe da palavra de Deus, o Senhor Jesus cumpriu. E ele é o nosso exemplo maior que nós devemos seguir as suas pisaduras. Ok? Também sirva a Deus, versículo 7. Aliás, versículos 26 e 27. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então vamos pensar rapidinho um pouquinho aí. Você é religioso. É impossível você ser crente em Cristo Jesus sem ter a parte religiosa, né? O que nós estamos fazendo aqui é um evento religioso, né? Então, mas você é uma pessoa que não refreia a sua língua. Ou seja, tem na sua boca palavras de baixo calão, tem na sua boca palavras de ódio, tem na sua boca, enfim, um linguajar completamente sujo, né? Isso não adianta nada, né? E a sua religiosidade é vã. E aqui dá um exemplo de religiosidade, e aqui nós temos que nos colocar no tempo de Jesus Cristo. A religião pura e sem mácula, ou aquela religião que não é errada, para com o nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos e viúvas. Por que órfãos e viúvas? Porque na época, principalmente o mundo daquela época, que esse texto foi escrito na época de Jesus Cristo, logo depois, uma mulher ser viúva e
e crianças serem órfãos, as pessoas achavam que eram malditas, ou seja, tinham sobre elas maldições. Então, elas sofriam muito com fome e abandono das pessoas, porque as pessoas diziam que é uma pessoa amaldiçoada, porque senão o marido dela não teria morrido, coisas desse tipo, os pais da criança não teriam morrido. E aí Jesus vai mudar isso tudo. Não, nós temos que cuidar daqueles que precisam. E os que mais precisavam nessa época eram os órfãos e viúvas. Órfãos até hoje, por isso que a gente tem falado no Lar Batista de Crianças aqui direto, que a gente tem que ajudar, tem que abençoar e as vidas das pessoas. E viúvas, aqui a gente tem as pessoas necessitadas. Hoje, felizmente, né, no nosso país tem a pensão, às vezes vem do marido, coisa assim, mas mesmo assim essas pessoas devem ter a nossa atenção. Ou seja, se você é religioso, você cuida do que você fala, você cuida de pessoas, né? E está cuidando de pessoas para que as pessoas sejam boas. Isso para mim quer dizer servir a Deus do jeito de Deus, né? Não é do nosso jeito. Não é da nossa maneira, eu acho isso. Não tem nada que achar. Você tem que estudar a Bíblia, e aquilo que a Bíblia ensina, você tem que praticar e colocar na sua vida. Então, para relembrar os 7 pontos aqui que eu coloquei hoje à noite aqui, de coisas que a gente tem que viver em qualquer circunstância da nossa vida. Primeiro, alegrar-se nas provações, né? Sempre ficar feliz quando nós somos provados por Deus. Perseverar pacientemente nas provações, né? Levar a Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas orações e cuidar para que não tenhamos obstáculos nessas orações. Confiar nas orações, ter fé, exercer fé diante de Deus, viver com dignidade, mesmo na pobreza ou na riqueza, ajudar as pessoas. Ler, ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus para viver segundo a palavra de Deus e viver segundo a maneira que Deus quer que a gente viva, com uma religiosidade adequada daquilo que a palavra de Deus ensina para nós. Isso é que nós temos que viver, entre outras coisas, mas são as principais coisas na nossa vida, durante toda a nossa vida, né? Então, para concluir, o mundo após o pecado se tornou um lugar difícil de viver. No mundo não é fácil de viver. No mundo ninguém está isento de dificuldades, inclusive para nós os cristãos, que podemos e temos enfrentado grandes dificuldades, né? E em algumas regiões, dificuldades que eu não quero que você e a gente venha um dia passar essas dificuldades. Mas, mesmo nessas dificuldades enormes que a gente tem visto de crentes passando, eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se manterem a sua vida confiante em Jesus, né? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, em outros textos, vai nos falar sobre isso. Eu vou ler 3 desses textos. Em João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você quer andar no mundo como vencedor, ande com Jesus, porque com Jesus você é um vencedor. Em Mateus 11:28-30, um texto lindo da palavra de Deus, Jesus falando assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto eu acho lindo, porque aqui Jesus está dizendo: eu vou aliviar, eu vou ajudar a carregar a sua carga. Ele não vai tirar a nossa carga, né? Vai aliviar nosso fardo, ou seja, a gente vai conseguir levar a nossa vida com as lutas que a gente tem. E o último texto está em Mateus 10:38. Quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Aqui Jesus está dizendo claramente: se você não tomar a sua cruz nas caminhadas dessa vida, e as cruzes que a gente tem, cada um tem a sua, né? Você deve carregá-la e seguir com Jesus, carregando ela. E aí,
quando a gente pede assim para as pessoas falar dos seus problemas, para a gente orar, aí tem um outro texto bíblico que fala que a gente tem que carregar as cruzes, ajudar as cargas uns dos outros, né? Ajudar a carga dos irmãos. A gente ajuda através de oração, de outras formas, né? Então, se você não toma a sua cruz e não segue a Cristo com a cruz nas suas costas, você não é digno de Jesus Cristo. Mas, nos textos anteriores, a gente viu que o Senhor venceu o mundo, que o Senhor alivia o fardo que eventualmente esteja sobre nós. Então fica como desafio que nós possamos viver dessa maneira a nossa vida cristã, para que em Cristo Jesus a gente seja não só vencedor, mas mais do que vencedores, né? Amém, meus irmãos? Qualquer dúvida, dificuldade que você tiver, perguntas que você tiver, você pode mandar para a gente. O meu WhatsApp é 18 991 394224, e ali a gente vai ter o prazer de ajudar os irmãos e responder suas perguntas. Caso você seja de ilha solteira e gostaria de um estudo bíblico, a gente oferece a você, e tem pessoas aí que estão fazendo estudos bíblicos, e a gente com prazer ensina a Bíblia para quem quiser, para quem a gente puder fazer esses estudos, né? Porque, na verdade, eu, pessoalmente, quero que você conheça a Bíblia mais do que eu, muito mais do que eu, mas viva o que você conhece, e viva a palavra de Deus naquilo que você conhece, ok? Nós vamos, já caminhando para o final do nosso culto, e nós vamos orar agora. O pastor Klaus vai me passar uns novos pedidos de oração, vamos aguardar um pouquinho, né? Tem um pedido, e que nós vamos orar também por ele. E também, você que faz parte, tem o meu WhatsApp, pode mandar seus pedidos de oração, como alguns irmãos têm feito, que a gente tem caminhado assim. E a gente está atento, né, a tudo que está acontecendo, e assim que puder a gente vai visitar os irmãos, né? Uma visitante chamada Érica pede oração pelo esposo Israel, que Deus possa estar alcançando ele nesses momentos de dificuldades, né? Ele deve estar passando por alguma dificuldade, e que Deus possa tocar no seu coração, na sua vida, né? Então vamos orar. Então. O pastor está pedindo para repetir o número de telefone. O telefone, meu celular é 18, DDD 18, 991 394224. Você pode escrever aí, irmão, né? Deixa aí disponível, tá bom? Então, aí os irmãos podem me adicionar e a gente vai conversando aí, ok? Se alguém quer conversar com o pastor Klaus também, você pode fazer a mesma coisa, ele vai pôr o celular dele aí também à disposição. Então vamos orar para nós encerrarmos nossa live de hoje. Aliás, eu quero o nome dos irmãos aí. Depois da oração eu vou ler os nomes dos irmãos que estão no Facebook, né? Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez eu quero te agradecer pela beleza da tua palavra, pela orientação clara e objetiva que ela tem, e que nos desafia, Senhor Deus, toda vez que a gente lê, toda vez que a gente medita, toda vez que a gente estuda, e a gente percebe, Senhor Deus, como a nossa natureza às vezes nos quer afastar dela. Então nos ajude, Senhor Deus, para que a gente fique centrado nela, tenha amor e paixão por ela, e que possamos assim então santificar a nossa vida para a glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos muito agradecidos, também pedindo, Senhor, aqui pelo esposo da Érica, que nos dá a honra hoje da visita no nossa live. Tu esteja tocando na vida do Israel, Senhor Deus, sabes o que ele precisa, então age no coração, na vida desse irmão, Senhor, dessa pessoa que precisa de Ti. Mais uma vez, todos aqueles pedidos que a gente colocou antes, que eles estejam, Senhor Deus, diante de Ti para a Tua ação em favor daqueles irmãos que estão em luta. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Então nós temos no Facebook o Nelson e a Nilce Yankee, meus primos lá no Rio Grande do Sul, a Virna Yankee, né, que também a Virna é irmã da Nilce, né, também minha prima. Deus abençoe vocês aí. É muito bom sempre ter vocês comigo aqui. A Érica do Israel e a Elielza, lá de Sertãozinho. Agora eu sei quem é a Érica, né? Deus abençoe, Érica. Segura as tuas pontas aí, minha filha, tá? E no nosso, também de membros da igreja, nós temos o Milton e a Miriam, né? O Paulo. Temos a Edna e o Gervásio, né? Temos a irmã Alvina, a irmã Isabel, a irmã Edneide Família, a irmã Alipe Litinha, João Amaral Dalila, a irmã Ana Cláudia, Rosângela Guedes, Marinalva, Dirce Paz, Marta Martins, Fátima Guevea, Márcia, e irmão Wilson, toda a família ali, Felipe Elkin, Rosilda e a família ali, Aparecida Bereta e Jordão, Maria Ferreira Milan, ou a Maria F, né? Deus abençoe vocês. Esses são os nomes que a gente conseguiu catar aqui. No Instagram até apareceu aqui o Luciano Vencedor, né? Deus abençoe você também, irmão Luciano, e a Ilcione, né? Deus abençoe vocês. Obrigado, né? Que Deus esteja com a vida de vocês todos aí, ok? E agora eu vou dar a bênção, depois nós vamos ouvir o hino Só em Jesus, para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Voltamos no domingo de manhã, às 9h30, às 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, e no domingo à noite, às 19h30, com a nossa live do culto domingo à noite. Então, vai ser live ainda, tá? Não mudou nada, ok? Pastora Débora, de Araçatuba, ela continua pedindo oração, deseja boa noite para nós e pede oração pelo esposo. Ele está fazendo um tratamento, o Valdomiro. O senhor lembra que a gente orou para ele no comecinho das lives? Então ela estava pedindo para que a gente continue orando por ele. A Débora lá do Jussara. Da Jussara, do pastor Jerônimo, né? Então, Débora, vamos orar pelo Valdomiro, né? Deus abençoe. Vai lembrando a gente aí, tá bom? Deus abençoe o Valdomiro, que seja abençoado, né, com aquilo que ele precisa. Ela está falando que ele está correndo atrás de alguns exames para começar o início do tratamento para leucemia e que a oração seria nesse sentido, e agradece. Então vamos orar pelo Valdomiro, que está lutando contra uma leucemia, e que possa ter um tratamento o mais rápido possível, né? Isso aí é problema, né? Vamos orar para que ele possa ter essa bênção o mais rápido possível, assim, né? Deus querido, abençoe o Valdomiro nesse sentido, em nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos então ouvir Só em Jesus, e eu vou dar a bênção e depois nós vamos ouvir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos os nossos irmãos que estão nessa live, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, ouvir a música Só em Jesus. Eu acho que é do Vencedor por Cristo, não? Não, é uma tradução. É uma tradução, é uma outra versão. Não, pode até ser ele que já teria gravado, né? Então vamos ouvir essa versão aí desse hino Só em Jesus. Só em Jesus minha fé está, Ele é minha força, luz, canção, meu alicerce, pedra angular, firme em meio ao temporal.
Deus em um bebê, presente de justiça e amor, foi desprezado pelos seus. Naquela cruz Jesus morreu e satisfez o Santo Deus. Os meus pecados suportou, por sua morte vivo estou. Seu corpo ali no chão ficou, a luz do mundo se apagou. Glorioso dia então rompeu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso Rei Senhor, do meu pecado me livrou, pois ele é meu e dele eu sou. Cristo seu sangue me comprou. Não tema morte, salvo fui. Este é o poder de Cristo.